Doutor Márcio, com a chegada das festas de fim de ano, é comum que os presentes recebidos, seja no Natal ou em amigo secreto, enfim, não agradem ou não sejam do tamanho ideal para quem recebeu, né? Diante disso, o PROCON, por exemplo, ele dá alguma sugestão, ele esclarece alguma coisa com relação à troca de presentes? Marcos, vários esclarecimentos, várias orientações para o PROCON dá nesse sentido. O direito do consumidor é quem cria essas orientações, certo? É um tema simples e, ao mesmo tempo, um pouco complexo. É muito fácil de falar, mas tem muitos apontamentos. Quando a gente fala na troca de presente, uma coisa tem que ficar bem clara, bem esclarecida logo a princípio, se o presente, se a troca é apenas por uma questão de gosto ou de tamanho, de se você já tinha um presente igual, ou se tem a ver, por exemplo, com o vício do produto, certo? Então são duas situações bem diferentes. Quando você compra um produto que ele apresenta um vício, um defeito, logo no primeiro uso, você vai vestir a camisa, ela rasgou, descoseu de fora a fora. Você foi usar o tênis, o sapato, o brinquedo, que já estava quebrado, já veio quebrado. Você só descobriu isso quando tentou usar. Nesses casos, a loja tem a obrigação de troca, certo? Olha, veja bem, não é cancelamento da compra, não é pegar o dinheiro de volta, não seria, não estamos falando, por exemplo, de trocar o produto por outro porque aquele não lhe agradou. Estamos falando de produto que tem defeito ou um vício, que são também definições diferentes. O vício do produto é aquele problema que diminui o valor ou a qualidade. Então, só para deixar bem claro que, por exemplo, eu recebi um presente, não gostei, isso não é motivo de troca. Então, vamos chegar, justamente, legalmente não, mas há apontamento sobre isso, meu amigo. Tendo defeito, se for vício do produto, a troca tem que ser imediata. Se o vício aparecer durante o período de validade, né, da validade do produto, da validade da garantia, então vai ter que ser enviado para assistência técnica, etc. Mas digamos que o produto é perfeito, é o que geralmente acontece nessas épocas do ano. Você ganhou um produto perfeito, mas o sapato não coube ou ficou grande demais, você já tinha um tênis igual, a criança ganhou 2 presentes iguais, de parentes diferentes, você por algum motivo não gostou, não se agradou daquele presente, isso acontece muito. Veja bem, Marcos, a legislação, ela não obriga a troca do produto que não tenha vício, certo? Aquele produto, ele está perfeito, você simplesmente não gostou, além entende, no primeiro ponto, que a culpa da compra é de quem efetuou a compra, certo? Então, se aquela compra teve algum problema, se a pessoa não gostou, se o presenteado já tinha o igual, se for grande ou pequeno, a responsabilidade é de quem comprou. Isso é o primeiro apontamento legal, certo? No entanto, o que é que a lei também diz? Que toda forma de oferta publicitária divulgada por qualquer meio, Marcos, pode ser aqui na rádio, pode ser uma propaganda de rádio, pode ser um cartaz pregado numa loja, pode ser o que o carro de som fala, pode ser a propaganda de televisão, pela internet, pelo WhatsApp, por Facebook, pode ser também a divulgação verbal, a propaganda verbal que o vendedor faz numa loja. Então a lei não obriga a troca do produto que não tenha vício, certo? Por isso que começamos falando sobre o produto com vício. No entanto, se o vendedor, no momento da compra, diz que troca, se você não se agradar, você pode voltar aqui em 10 dias, 15 dias. Isso pode não estar escrito em lugar nenhum, mas essa oferta verbal, ela se transforma numa cláusula contratual que é obrigatória, certo? Ou seja, você tem que ter esse contato, tem que ter essa conversa com o vendedor antes de efetuar a compra. Porque tem loja que vai aceitar fazer a troca, tem loja que não. Então, se você ficar inseguro na compra, se é um parente que você não vê há algum tempo, se é a criança que cresce muito rápido de tamanho, você não sabe exatamente qual é o tamanho da roupa, o tamanho do calçado, então você vai procurar aquele lojista que é aqui lhe garante a troca, certo? Porque tem que ser uma questão de conversa. Se você faz a compra, não discute esse assunto, a loja não será obrigada depois a efetuar uma troca por um produto que é perfeito, mas que ou a pessoa não gostou, ou ficou grande, ou ficou pequeno, ou a pessoa já tinha um igual. E essa troca, ele tem um prazo, por exemplo? Ela tem um prazo? É o prazo que foi acordado na hora da compra. Como a lei não cria essa regra, é uma regra que nasce do acordo, né? Porque o acordo, o costume do lugar também é fonte do direito, certo? Então, como ela nasce do acordo, a lei não estipula o prazo. Então, tem loja que faz a troca em 3 dias, tem loja que faz a troca em 5, tem loja que faz a troca em 7 dias, 15 dias, 30 dias, tem loja que não faz a troca. Então, tudo isso aí obriga o que ao consumidor, Marcos? Obriga que ele investigue, que ele faça pesquisa de preço, que ele discuta esse assunto na hora da compra. Isso é o livre mercado. Essa é a forma de mercado que é estabelecida no Brasil, por exemplo. Não existem regras que obriguem a troca, não existe a regra que engesse o prazo da troca. No entanto, como a lei não cria essa obrigação, o que for estipulado na hora pela loja e pelo consumidor vai ter validade.
Então, às vezes o consumidor, acontece muito com o celular. Você compra um celular e a loja garante uma troca em de 3 até 7 dias, certo? Desde que não tenha mais de 1 hora em ligações efetuadas ou recebidas, desde que você não tenha usado tanto por cento de dados móveis. Muita gente procura o Procon, olha, mas no segundo dia eu fui trocar, a loja recusou porque eu tinha feito mais de 1 hora de ligações. Isso é certo, isso é errado? Isso vai ser certo, porque é o acordo que foi feito, foi estabelecido entre o consumidor e a loja. Ele tinha essa informação no começo. Se a lei dissesse, se surgir um artigo de lei dizendo que aquela troca é obrigatória até 15 dias, então vai ser independente do tempo que você usou, fez ligação ou não. Mas como não existe essa regra ainda, então a regra é aquele que foi estabelecido contratualmente entre o consumidor e o fornecedor na hora da compra. Então, pelo que a gente observa, né, ao longo desses quase 4 anos do quadro aqui por dentro dos seus direitos, é que o acordo entre o cliente e o empresário vale bastante, né? Ele tem uma prova imensa, impressionante. Exatamente, Marcos. No direito do consumidor isso é muito forte. O direito do consumidor, ele nasce como um tentáculo, como uma parte do direito comercial. No direito comercial, esse trato que existe entre as partes é muito forte. Inclusive o costume do lugar, da praça comercial, a forma de negócio, os documentos que se usam, muitas vezes podem não ser os previstos em leis, mas eles têm validade jurídica porque o costume ele é fonte do direito. Então, o direito do consumidor é um ramo do direito comercial. Então, essas fontes do direito que são específicas para esse tipo de situação, que são situações jurídicas, são do dia a dia, mas são jurídicas, então são regradas também por isso. Agora, uma coisa que fica bem clara, há amarras, a lei ela cria regras também. Então, muitas vezes, tem gente que assina um contrato, isso pode ser um contrato bancário, pode ser um contrato de compra e venda, um contrato de empréstimo, de locação. Então, tem cláusulas ali que o consumidor assinou, mas que a lei não permite que elas existam, certo? Às vezes, se tira do consumidor algum direito. Por exemplo, você compra uma passagem aérea e está escrito no contrato que se você não puder viajar, se você perder a data do voo, você vai perder 100% do que você pagou. Isso acontece com muitas empresas aéreas grandes, nacionais. Então, o consumidor assina aquele documento, por algum motivo ele não pôde viajar, às vezes motivo grave, pode ser uma questão de doença, pode ser uma questão de um falecimento na família, ou pode simplesmente desistiu. Então ele já tem na cabeça ali que vai perder tudo que pagou. Isso está errado. Independentemente de estar escrito, a lei não permite que um fornecedor ganhe dinheiro do consumidor sem prestar um serviço. O serviço que foi contratado, que nesse caso é um serviço de transporte de pessoas, o transporte aéreo. Então isso acontece nesse exemplo, em outros também. Ou seja, nem tudo que está escrito tem validade. E muito do que não está escrito, que foi divulgado até verbalmente, tem validade. Então, um ponto basilar do direito do consumidor é a proteção ao consumidor. Ele não se chama direito do fornecedor, é direito do consumidor. E essa denominação não é à toa. Ou seja, ele sempre vai estar atuando em proteção e defesa do consumidor, que é a parte hipossuficiente, a parte mais fraca da relação. Hoje, Marcos, nós temos o advento da internet, já não é de hoje, já é de muito tempo. Agora, você veja que há algum tempo atrás, quando você queria reclamar de um produto com um fabricante, quando você queria reclamar de uma editora de revistas, você tinha que sair de sua casa, ir até um posto da Telerne, que ficava ali no centro da cidade, comprar algumas fichas DDD que eram caríssimas e rapidamente aquela ligação caía, para tentar um contato e fazer uma ligação. Era quase impossível você discutir com uma Arno, com uma Mitsubishi, uma Mundial, alguma empresa de grande porte e de qualquer ramo, certo? Hoje nós temos a internet, fica muito mais fácil esse contato. Algumas empresas ainda assim tentam dificultar esse contato. Então o direito do consumidor nasceu numa época em que o consumidor de fato era muito afrontado, muito prejudicado em seu direito. Hoje ainda é, você imagina aí 30 anos atrás como a situação era difícil. Então o direito do consumidor ele é protecionista. Então cláusulas contratuais, por exemplo, que restringam o direito ou gerem obrigações contra o consumidor, têm que estar redigidas com destaque, certo? No contrato. A oferta publicitária tem que ser clara, precisa e tem que ser cumprida. E aquilo que estiver escrito contrário ao direito, ainda que escrito como a lei determina, aquilo não vai ter validade contra o consumidor. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Zenaide, bom dia. Doutor Márcio, bom dia. Eu comprei um calçado para minha menina essa semana, só que o calçado veio um número 27 e um número 29. Eu vou ter que ir lá trocar. Troca? E aí, doutor Márcio?
esse é um caso claro de troca, certo? Houve um problema, houve um erro, o vendedor colocou duas unidades diferentes do mesmo par de sapato, tem que trocar. A loja vai ficar com aquele que é o errado e vai entregar ao consumidor o certo. E se não existir, Marcos, mais uma unidade, digamos que não tenha outro do número correto, tem que dar um outro produto similar, certo? Ou então, nesse caso, cancelar a compra e devolver o direito à consumidora. Mas esse é um caso claro de erro, tem que haver a troca sim, é obrigatório. Nosso ouvinte manda para cá, inclusive, uma fotografia de um calçado, né? Que ela adquiriu, né, inclusive na noite do Natal, e só usou praticamente uma vez, né? E apresentou esse problema que eu estou aqui mostrando aqui no telefone celular. Ela pode trocar? Tem que ser trocado, Marcos. Olha, todo produto ele tem que apresentar a qualidade que dele se espera. Olha, existe hoje no meio jurídico uma teoria que se chama teoria da probabilidade ou da expectativa de durabilidade do produto. Essa teoria, Marcos, diz o seguinte, que o fornecedor do produto, ele tem a obrigação para o consumidor até após o vencimento da garantia. Lembrando que nesse caso do sapato, qualquer produto que se quer vender dentro do território nacional tem uma garantia legal de 90 dias, certo? Então esse produto aí está dentro de uma garantia legal, independentemente da loja dar ou não uma garantia, ou do fabricante dar ou não uma garantia. Então, voltando à teoria da expectativa de durabilidade do produto, nós temos que ver que quando você compra um produto, você espera que ele tenha uma qualidade. E ele tem que apresentar a qualidade que dele se espera. Por exemplo, você compra uma geladeira com garantia de 1 ano, os juízes estão entendendo que se aquela geladeira queimar ou apresentar um vício muito grave, com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 15 dias, 1 ano e 2 meses, aquela responsabilidade do fabricante vai se estender. Porque o consumidor, quando compra aquela geladeira, ele não compra esperando que ela vai durar só 1 ano e vai se tornar imprestável. A gente espera comprar um produto dessa natureza para que ele dure 2 anos, 3, 4, 5 ou 15 anos como uma que eu tenho na minha casa. Então, ou seja, independentemente da garantia que se dê, o produto tem que apresentar a qualidade que dele se espera, certo? E em geral, como nesse caso do que foi apresentado agora, existe e vai vigorar a garantia legal de 90 dias. Ok, tem ouvido com a gente. Falo com quem? Bom dia. Alô? Falo com quem? Helena Tomás de Souza. Nena, você quer fazer uma pergunta para o Dr. Márcio Leonardo? Pode ficar à vontade. Olha, é porque assim, eu já falei umas vezes. É porque eu falando lá no banco, o bancário disse que eu tinha que pagar uma tarifa de R$ 12. Aí desde 2016, eu venho pagando R$ 66. Nesse caso, eu acho que eu tinha o direito à volta do dinheiro, né? E aí, doutor Márcio, ela tem acesso à devolução, direito? E como tem? Nesse caso, dona Nena, não é isso? Ó, dona Nena, a oferta publicitária dos R$ 12 tinha que ser cumprida pelo banco. Ou seja, desde 2006, o artigo 42, parágrafo único do Código do Consumidor, estabelece que esse valor que a senhora pagou a mais, que é um pagamento indevido, ele tem que ser repetido, restituído à senhora em dobro, com juros e correção monetária. Então, desde o dia que a senhora abriu essa conta, contratou essa conta, ou seja, qual for o serviço com essa instituição financeira, da qual a senhora está reclamando, ou teve esse problema, todo pagamento, todo centavo que a senhora pagou a maior, tem que ser devolvido para a senhora em dobro, com juros e correção monetária, vírgula, sem prejuízo de perdas e danos. Se a senhora provar, por exemplo, que esses mais de R$ 50 de diferença fizeram falta no seu orçamento, lhe causaram algum transtorno ao longo dessa contratação, a senhora pode manejar, inclusive, uma ação de indenização por dano moral, indenização por dano material, reparação por ato ilícito, tudo na via judicial. Com a atuação do PROCON, com a intervenção do PROCON, nós podemos solicitar para a senhora a restituição desse valor que a senhora pagou a mais durante toda a contratação em dobro, com juros e correção. É um direito seu, a senhora tem a obrigação de ir atrás, porque é procurando nosso direito que nós resolvemos o nosso problema e ajudamos também, melhorando a situação de todos os outros. Doutor Márcio, obrigado por sua participação. Nosso ouvinte aqui pergunta, você já falou sobre isso, só para reforçar, quantos dias para trocar qualquer produto? Isso fica de acordo com a negociação com o cliente? Exatamente. Marcos, olha, uma coisa muito importante. Existe o direito de arrependimento, certo? Que é aquele quando a compra não é realizada dentro do estabelecimento comercial. Quando você compra pela internet, por telefone, por catálogo ou por mostruário,
aquele mostrado que passa na sua casa, você tem 7 dias para se arrepender daquela compra, a contar o dia que você recebe o produto. Quando a compra é feita na loja, não existe direito de arrependimento. No entanto, se houver um acordo entre o consumidor e o lojista, esse acordo vai vigorar. A lei não prevê esse prazo. Vai ser o prazo que foi estabelecido pela loja ou acordado entre as partes. Aí pode ser 3 dias, 5, 7, 15, até 30 dias ou até mais. Vai depender realmente do acordo das partes. Esse acordo vai ter que ser cumprido. Doutor Márcio, qual é a garantia que o contrato de compra e venda de aluguel de um imóvel tem? Olha, o aluguel de imóvel, ele não está dentro do direito do consumidor. Quando você aluga um imóvel, você não está comprando produto nem contratando um serviço. Inclusive, existe uma lei especial, que é a lei do inquilinato, a lei das locações, que trata do assunto. Então, Marcos, nesse caso aí, o contrato ele será lei entre as partes, certo? Quem loca, o inquilino, o locador, o locatário, ele não terá a proteção especial que o direito do consumidor lhe dá. Então, a questão do direito civil, as partes são tratadas pela lei em pé de igualdade, porque na relação de consumo não há igualdade, certo? Como a lei entende que o fornecedor ele tem um poderio maior em relação ao consumidor, seja jurídico, porque tem seus advogados, as empresas têm advogados, seja financeiro, econômico, por isso o consumidor tem supremacia jurídica, isso não acontece na lei do inquilinato. Então, o que vai vigorar aí é o que tiver escrito no contrato. Muitas pessoas fazem ainda locações hoje, Márcio, sem nenhum papel. No entanto, você em qualquer livraria, qualquer papelaria, você compra um contrato de locação por poucos centavos, não chega nem a R$1. São centavos. Então, tudo tem que estar no papel. Para responder o consumidor, o ouvinte. Para responder o ouvinte, a garantia que você tem é aquilo que vai no contrato. Faça o contrato, você pode pegar um modelo pela internet ou pode comprar numa papelaria. Ali está previsto as regras. Nosso ouvinte que ligou para cá com relação à questão do banco quer saber se ainda esse ano tem tempo de resolver essa questão dela ou não. Tem, o PROCON está aberto hoje, está aberto amanhã, está aberto na sexta-feira. Só tem que chegar cedo, né? Há uma limitação de fichas, como sempre acontece, mas pode procurar. Não existe recesso na Central do Cidadão nem no PROCON. Doutor Márcio Leonardo, fiz uma compra de uma pipoqueira elétrica no estabelecimento comercial no início do mês. O prazo de entrega é até amanhã. Fiz o rastreio do produto e a empresa enviou o produto para uma unidade dos Correios de São Paulo para que eu fizesse a retirada e eu moro em Cruzeta, né? Ou seja, impossível. Quando consulto o rastreio do produto, está constando que está sendo devolvido à empresa, né? Em virtude da minha não retirada. O que é que eu faço agora? Tentei entrar em contato com a loja e me mandam aguardar o prazo até amanhã, mas está bem óbvio que não vai chegar. Mas é conveniente, Marcos, que espere. Esse tipo de situação, infelizmente, não é incomum. Mas como é que ela vai? Se ela mora em Cruzeta e vai ter que tirar em São Paulo? Tem até amanhã para receber, até o dia 27. Então, no dia 28, ela não tendo recebido no dia 27, já pode entrar em contato com a loja e solicitando o cancelamento da compra e a devolução do valor, ou exigindo o cumprimento da oferta e que a loja estabeleça um prazo. No outro caso, há pendente também o direito reparatório, certo? Que isso fique bem claro. Se essa negociação que restou frustrada para o consumidor resultar algum prejuízo extra, Marcos, ele vai poder manejar ação de reparação. Mas dentro do direito do consumidor, inclusive com a atuação do PROCON, ela pode pedir aí, se precisar, se não conseguir resolver sozinha, o cancelamento da compra e a devolução do que ela pagou, ou o cumprimento da oferta e o envio de fato do produto sem nenhum custo extra. Digamos uma coisa que acontece muito, por exemplo, na Black Friday. Ou agora em Natal acontece também, mas na Black Friday acontece mais. Lojas vendem aquilo que não podem entregar. Lojas vendem produtos que não existem em estoque. Nesse caso, Marcos, que pode configurar uma fraude, o consumidor pode também pedir até a restituição em dobro daquilo que pagou e pode manejar também a ação reparatória. Ou seja, o direito existe, mas já que foi dado um prazo de até amanhã, então a ouvinte espere passar o prazo e aí sim entre no contato com a empresa para exigir o cancelamento ou então o envio se ela realmente precisa daquele produto. O nosso amigo Anderson Medeiros pergunta aqui no Facebook: doutor Márcio, eu comprei um calçado e o vendedor me falou que poderia ser trocado, porém quando aberto na caixa consta que o produto é de promoção e não troca. O que é que eu faço? Olha, Marcos, em questão da promoção, produto de promoção, de mostruário, variado, qualquer produto que seja comprado por uma loja novo ou usado, porque existem os brechós,
lojas que vendem produtos usados, qualquer produto tem garantia legal de 90 dias, certo? Que isso fique bem claro. Algumas lojas colocam placas dizendo que não tem garantia, que não troca, etc. Isso que está escrito, em tese, é cláusula contratual, mas se considera não escrita, porque está contrário à lei. Então, todo produto tem garantia, seja qual for a forma de compra, certo? Isso aí não se divaga sobre isso. Ninguém pode alterar, porque quem dá essa garantia não é o lojista, não é o vendedor, não é o fabricante, é a lei. E nesse caso aí, que houve uma promessa do vendedor de troca, então a troca tem que ser garantida. E essa troca aí deveria acontecer mesmo sem o vício do produto. Né? Basta que o presenteado, se for o caso de um presente, não tenha se agradado. Porque quando você dá aquele prazo, algumas regras são estabelecidas, Marcos. Por exemplo, não arrancar a etiqueta do produto, não ter marca de uso. O que não pode acontecer é você usar um tênis, um sapato 2 dias e tentar trocar porque ele não gostou. Isso aí não pode. Agora, se você usa um dia, no segundo dia larga o solado, se logo ela apresenta um defeito, aí é questão de troca. Ou se for um prazo maior dentro da garantia, você vai enviar para a assistência técnica para tentar reparar aquele produto, seja qual for. Para fechar, nosso ouvinte quer saber se o cliente tem a obrigação de pagar pelo carnê que a loja fornece. Essa cobrança pelo carnê é expressamente proibida, certo? Existe decisão colegiada do STJ, e já não é nova, Marcos. Eu acho que já conta aí uns 3 anos, onde se proíbe a ação original foi contra instituições financeiras. Mas quando a loja cobra, ela não está atuando como um vendedor de produto, ela está fazendo um serviço financeiro. Então, a TEC, que é a taxa da emissão de carnê, ela é expressamente proibida. Por que é proibida? Porque é um serviço que reverte só para a loja. É o meio que o consumidor tem de pagar. Então, o consumidor vai pagar por um serviço que não é para ele, porque o carnê não é para ele. O carnê é para a loja. Ou seja, é proibido, é a decisão do STJ nesse sentido. Essa cobrança é ilegal, baseada no artigo 42 do Código do Consumidor. Todo o valor que o consumidor pague por essa cobrança que é indevida deve ser restituído em dobro, com juros e correção monetária. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Algo mais a acrescentar? Hoje vai ter Momento Love ou não há necessidade que, né? Não, eu acho que hoje merece muito mais um Momento Love. Quer já que eu bote o fundo musical? Não precisa. Tem fundo musical hoje? Tentar aqui, encontrar aqui para você. Tô com até um forrozinho aí, né? Por acidente. Eu me atrapalhei aqui, ó. Doutor Diego, meu amigo, apareceu aqui. Daqui a pouco tem Diego Vale aqui no nosso programa, né? Não, vamos ser um fundo musical. Você vai aparecer no meio do caminho. Faça a homenagem musical, aí, né? Ali, né? Não, a homenagem, rapaz, é porque depois de amanhã... Bom que ela não fica envergonhada, né? Mas você se acostumou já, meu amor? Já está acostumada, mas enfim, depois de amanhã completamos 14 meses de namoro, né? Quem sabe possa até virar 14 anos, não sei, mas por enquanto está nesse caminho. Ó, o fundo musical aí. Apareceu o fundo musical. Então é uma pessoa, Marcos, que realmente mudou a minha vida. Eu até botei no meu Facebook um relatozinho de amor, dizendo que ela me tirou da escuridão. Eu vivia bem, eu achava que vivia bem, mas hoje eu vivo muito melhor, vivo muito feliz, né? Essa parte do coração também está bem massageada, estou bem feliz. Então, os beijos e abraços aqui ao vivo para a minha namorada Li, que pela primeira vez está nos ouvindo ao vivo aqui no estúdio. Para minha mãe, que deve estar aqui na Quarta Regional também, a outra mulher da minha vida. Né, amiga, agradecer as perguntas, agradecer por mais um ano que passamos juntos aqui. Mas espero que em breve, já nos primeiros dias de 2019, estejamos aqui de volta respondendo as perguntas e iniciando mais um novo ano de serviço. Obrigado por sua participação, foi um prazer imenso estar com você em 2018, você volta em 2019, se Deus quiser, com mais um quadro Por Dentro dos Seus Direitos, não é? Li, prazer conhecê-la pessoalmente, você tem uma missão muito honrosa de fazer esse coração gigante, esse homem do tamanho do mundo feliz, né?